Agora, a gente vai fazer na prática um cálculo para solicitar um gerador. Olha só, isso é muito legal, tá, gente? A maioria dos técnicos não fazem ideia como se solicita esse cálculo, mas eu vou explicar para vocês devagarinho. Creio que vai ser bastante interessante. Primeira coisa, o cliente entra em contato com você e fala: olha, estou querendo fazer um evento aqui no meu espaço. A depender do evento, o cliente manda imagens do lugar ou o cliente agenda uma VT e a gente vai lá visitar. Na parte de dimensionar caixas de som, essas coisas, vou deixar para a parte do módulo de som, tá bom? Parte de iluminação a mesma coisa. Por quê? Porque quando você chegar no espaço, tem coisas muito específicas. Qual é a cobertura que vai dar de iluminação, de som, quantidade de caixas, quantidade de luz, de pontos de luz e a finalidade também. Então você tem que ver se vai ser uma balada, se vai ser uma palestra, se vai ser um show de banda, tanta coisa. Ou, no caso de iluminação, também é isso. Se vai ser luz focal apenas, se vai ser luz cênica, se vai ser luz ambiente ou som ambiente, como eu estava falando do outro caso do áudio, ou se vai ser uma iluminação de show, ou vai ser uma balada. As luzes também são diferentes. Então é muito mais fácil a gente pensar agora, neste momento, em uma coisa que não muda em nenhum dos dois casos, que é o quê? A parte elétrica. Então, assim que o cliente fez a demanda, você foi entender a quantidade de caixa, de luz, você tem que fazer um cálculo, e vocês vão aprender agora, baseado em tudo que a gente já pegou aqui nas aulas anteriores, que você vai ligar para a empresa gerador, vai passar o cálculo com eles, e eles vão passar para vocês o preço, está tudo certo. Tem outras coisas também que precisam se atentar, mas eu não vou me aprofundar tanto, porque esses cálculos são feitos por engenheiros, né? E eu já vi muita empresa geradora oferecer gerador com o dobro de potência que era necessária para o evento. É uma forma de ganhar dinheiro, não é uma forma correta, mas pelo menos, né, se o cliente está pagando, que acaba a própria empresa perdendo um pouco de valores com isso. Vamos fazer o cálculo de novo? Eu vou relembrar, nunca é tarde para a gente ficar relembrando as coisas, porque vocês precisam ter isso na ponta da língua, tá bom? Vamos lá. Lembrem que a gente tinha o seguinte: tensão. Vocês lembram o que era a tensão, né? Qual que era a medida da tensão? A letrinha V, porque a gente vai fazer o cálculo lá e eu quero que vocês já consigam fazer. Potência. Ih, meu Deus, qual que era a letrinha da potência mesmo? Watts, que é a letrinha W. E a última que é a corrente. Que aí eu já vou colocar a medição, que o símbolo é a letra I. A tensão, vocês lembram? A gente fala em voltagem, tá? Em volts. A potência, 110, 220, a gente estudou tudo isso. A potência é em watts. Eu expliquei o que é cada um, temos já a aula a esse respeito. E a corrente mede o quê? Os amperes. Tá? Vamos dar uma olhada aqui para ficar algo orgânico, tá bom? Já sabemos o que é tensão, o que é potência e o que é corrente. Lembra? Volts, 110, 220 volts. A potência é quanto que o equipamento efetivamente consome. O volt é a pressão que a energia elétrica passa. E a corrente é a quantidade de água, né, de energia elétrica, dei até o exemplo do cano. Vamos lembrar do cálculo? Temos aí uma aula sobre cálculo de grandezas e eu vou fazer o cálculo agora. Aquele cálculo primário que era P é igual a V vezes I. Novamente este cálculo para vocês lembrarem. Potência, como todo mundo já sabe, watts. V, volts. I é a corrente, que é o ampere, né? Se a gente olhar agora, a gente precisa pensar o seguinte: eu preciso ter elementos dos equipamentos que eu coloco. Eu não posso pôr tudo no escuro.
Desses valores, a gente já sabe de um, que a gente já conversou bastante, que é o quê? Exatamente a voltagem. 220. Vai se aplicar para tudo, tá, gente? Se você tem pontualmente alguma coisa que é 110, leve um transformadorzinho para você ligar no seu main power. Não faça tudo 110, porque vocês vão demandar muito mais corrente, como a gente já tinha conversado. Vamos demandar muito mais potência. Muda o cálculo, vocês lembram disso, tá bom? 220 volts. Pronto, já temos aqui. Agora, nós vamos para a lista prática. Porque o que eu tenho também? A potência dos equipamentos. Em geral, a gente quase nunca tem isso aqui, ó, 1 ampere. Quase nunca a gente tem. Potência de equipamento sempre a gente vai ter, tá bom? Então, o que acontece aqui? No caso, se eu tenho a potência do equipamento e eu tenho a voltagem do que eu preciso acontecer, eu não vou usar esse cálculo. Eu vou fazer aquela... Pegar uma caneta aqui, eu vou fazer aquela inversão. Lembra? No caso, eu vou deixar o I aqui. É igual a potência. Lembra? Que no caso eu vou colocar watts, mas eu vou deixar aqui. Sobre esse I igual P sobre V, a gente já tinha falado bastante. A potência sobre tensão é o que a gente vai usar. Este cálculo nós vamos usar a partir de agora. Tá bom? Já que, conforme eu expliquei, voltagem a gente sabe e potência a gente tem que saber dos equipamentos, ou o manual indica, que a gente precisa descobrir 1 ampere. Vamos descobrir então 1 ampere. Eu vou fazer esse cálculo bem pequenininho. Tá aqui, ó. A corrente. Vou deixar ele aqui, ó. O mesmo cálculo, tá? É igual potência sobre tensão. Apago aqui. Prestem atenção. Eu vou fazer o cálculo perfeito. Vou colocar deste lado, bem pequenininho. Será que tá focando? Vai ter que focar. Não, não focou. Tá. Não, tá focando sim. Vamos lá. Aqui eu vou colocar o equipamento, tá? Aqui do lado do equipamento, eu vou colocar só a título de que a tensão todo mundo sabe, né? Mas tudo bem, eu vou colocar que eu acho importante. A corrente, que é o que a gente quer descobrir, que é o ampere que está aqui, e a nossa potência, que é em watts. Esta tabelinha aqui, gente, é para eu tentar começar o rolê. Eu vou usar o celular para fazer cálculos, porque eu sou uma pessoa dos cálculos, tá bom? Eu tenho que escrever o cálculo, senão eu me atrapalho, que eu não sou bom em matemática. Vamos supor que a gente achou o espaço e no espaço vamos demandar 4 caixas de som. Sei lá. Ó, 4 caixas de som. Estas 4 caixas de som, como tensão vai estar tudo 220, eu vou colocar um 220 aqui geral. E em watts, cada caixa de som vai ter 1.500 watts. Essas caixas de som, ela é para o PA, tá? Para potência ativa, vocês vão aprender depois. Mas também quero 4 caixinhas de retorno. Acho importante a gente colocar 4 caixas de retorno também. 4 caixas retorno. Olha só, quanto que a gente põe de potência? Eu vou colocar 700 watts, cada uma, né? Pronto. Aí esse número inicial, ele é super importante, tá, pessoal? Essa câmera aqui, esse número inicial é muito importante no final para a gente chegar no cálculo. Eu vou querer também, já coloquei mais ou menos o som que eu preciso. Entre essas caixas de retorno a gente coloca amplificador, cubo de guitarra, de baixo, a gente deixa... Mas isso aí no final eu explico o que a gente faz. Vamos colocar 6 ribaltas. 6 ribaltas LED. Estas 6 ribaltas, cada uma tem 300 watts.
Tô chutando números, tá, gente? Estou fazendo aqui na hora com vocês. Vou colocar também 20 pallets. 20 pallets, cada pallet com 200 watts. São fortes, hein? Pallets muito fortes. Agora o próximo, vou colocar também 6 moving. Isso aqui é um set pequeno, tá? 9R. De 275 watts. E vou colocar também, 4 Parcobes. 4 Parcobe. Cada Parcobe 200 watts. Isso aqui já dá um efeito muito legal. Já dá o show. Agora, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou somar a parte do watts, né, das potências. Eu vou ter que somar elas primeiro. Multiplicar, na verdade, né? Como são 4 caixas de som a 1.500 watts cada, esse cálculo não vou precisar fazer. Esse eu sei. 4 caixas de retorno de 700 watts. 2,8. Pronto, 2.800. 6 ribaltas de 300. 6 vezes 300. Agora deu 6 vezes 300 dá 306. Ah, eu pus mais! Oh, meu Deus. Quase põe o resultado aqui. 1.800. 20 vezes 200. Ó, tô gostando dos números, hein? 4.000. Moving 9R. São 6 movings 9R. Vezes 275 watts de potência. 1.650. Olha lá, galera. Olha lá. Por último, Parcobe. 4 Parcobes de 200 watts. Luz fria e quente. Eu não sei porque eu fiz esse cálculo. Esse não precisava. 800 watts. Pronto. Eu gosto, neste momento, de acrescentar pelo menos 3.000 watts para mesa de som, mesa de luz, abre rack, processador, tudo que a gente vai colocar a mais, para não ficar aquela coisa muito específica, porque a depender do dia, o que acontece? O cliente quer o evento. Pronto. Ele não quer saber que você está usando uma mesa de iluminação Avolite, uma Tiger ou uma Pilot 2000. Ele não quer saber. Ou você está usando a Command 2, a Command Wind 2. Não. Para ele, Phoenix, ele quer o evento. Ele quer a iluminação dele perfeita. Não interessa. Ele não vai lá. Tem cliente chato que vai na técnica. Tem cliente, principalmente quando é cliente público, né, que trabalha com verba pública, eles costumam sim fotografar os equipamentos e tal, mas quando não é isso, o cliente quer uma coisa entregue. Então, eu coloco outros 3.000 watts, tá? Que é com uma sobra boa, né? 3.000 watts. Gente, o que acontece? Dentro dessa sobra, eu ainda vou colocar um percentual para jogar para o nosso cliente. Daqui a pouco nós vamos entender isso, para jogar para a empresa geradora. A Cambaia Light Sound ainda não tem gerador, esperamos comprar em breve, né? Mas é uma outra estrutura para a gente poder solicitar. A gente tem que ter um engenheiro elétrico assinando e tudo mais. Mas, bom, vocês já sabem o que está acontecendo até aqui. Nós temos já a potência, tá, dos equipamentos. Para ser um pouco específico, eu vou falar que são potências nominais, as potências reais que a gente está usando. Porque tem o fator de potência que a gente vai ter que calcular agora. Em primeiro lugar, a gente faz o seguinte. A gente pega esta soma de tudo aqui. Deixa eu pegar o meu celular e vou fazer isso, ó. Deixa eu apagar aqui embaixo. Peguei o meu celular e vou colocar o total, tá? O V é igual a 220 e o W, que é o watts, vai ser, vamos lá,
6.000 mais 2.800 mais 1.800 mais 4.000 mais 1.650 mais 800 mais 3.000. 20.050. 20.050. Bom, temos aqui uma questão agora. Eu já entendi pelos elementos, neste cálculo aqui, ó, desse carinha, que a gente quer descobrir a corrente, ou seja, a amperagem que ele vai utilizar. Então a gente já tem o cálculo que é I é igual. Dá uma olhada, a potência dos equipamentos, que a gente já colocou aqui, 20.050 dividido pela voltagem 220. Uma coisa legal da gente colocar aqui neste momento. Muita gente chega e fala, uai, mas se você somou todas as potências aqui, né? Você multiplicou a quantidade de equipamento pela potência do equipamento e depois você somou tudo, deu este número, por que você não pôs 220 vezes 4, 220? É uma pergunta super interessante, tá? Porque nós temos, na parte da tensão, nós temos apenas 110, 220, 380. A gente já tinha explicado isso para vocês. Nesta aula específica, você sabe até de onde ele vem, como ele é produzido, aí se é um gerador, como é que funciona e tudo mais. Então, nós só temos essas três. Então, a gente sempre coloca a tensão que a gente usa no nosso trabalho. Eu vou trabalhar com 220 ou vou trabalhar com 110? Que pode ocorrer também outra coisa. Se isso aqui, por exemplo, vou fazer até em vermelho, porque eu não recomendo, mas já aconteceu comigo, tá? De chegar no evento e só ter 110. Principalmente São Paulo, tá? Fora de São Paulo, a maioria dos lugares é tudo 220. O cálculo seria outro. Olha lá. Vamos descobrir a corrente que é 20.050 sobre 110. Aí aqui nós temos a resposta. Deixa eu fazer o cálculo. Para a gente saber o quanto que ele vai usar de amperagem. 20.050 dividido por 220. Ó, que legal. A amperagem... Deixa eu pôr outra cor. Eu e as minhas cores, adoro quadro de outras cores. I é igual a 91,13 amperes. Esse daqui é em 220 volts, tá? Em 220, 91,13. Nesse outro caso, que é um caso hipotético que teria que ligar tudo em 110, na verdade, a maioria dos meus equipamentos nem ligariam, né? Porque... Não, ligariam sim, a maioria é 220 bivolt. Dividido, ó, 20.050 dividido por 110. Ui, dá uma olhada. I é igual, que seria o consumo dos equipamentos, 182,27 amperes. Aqui na prática vocês estão entendendo por que equipamento profissional, a maioria dos casos, a maioria das vezes, trabalham sempre em 220 volts. Dá uma olhada. Olha o consumo como ele é muito maior. Por quê? Lá atrás eu explico que a tensão é a força que a energia é empurrada. Se ela é empurrada com menos força, ela vai menos energia, então acaba consumindo muito mais. Tá bom? Aqui... 182 mil. Tá bom, já entendi. Agora eu já tenho isso aqui completinho. Eu já tenho esses dados na minha mão. Olha que legal. Eu vou entregar para o meu fornecedor de gerador este cálculo. Fala, olha, eu tenho aqui a quantidade de 20.050 watts, tudo a 220 de tensão e consumo de amperes 91 K, 91.000, sempre tem o K, é 1.000 ou quilo, né? Quilograma, 1.000 gramas. Tenho 91.003 amperes. Beleza. Aí o cara vai fazer o cálculo para você. Mas é legal você reconferir esse cálculo. Fica uma dica agora sagrada. Às vezes, eu mando o orçamento para o cliente, número hipotético, 30 mil. Eu cobro 30 mil do meu cliente.
E aí, eu tenho que fazer dar certo dentro daquele valor. Geralmente, licitação pública é muito assim, olha, eu tenho 30 mil, se vira. Vou dar um exemplo, tá? De valor. Com esses 30 mil, você precisa fazer mágica, você tem que contratar não sei o que lá, pensar na logística, pensar na... Tudo isso é um problema. E aonde você começa a perder dinheiro, é exatamente nesses residuais, nesse que está sobrando. Então eu sei agora esse cálculo, eu vou apagar, vou manter só esses 20,50 watts, que vocês vão aprender uma coisa nova agora. Tá? Fiz o cálculo aqui, apaguei bonitinho. Por que eu estou falando, gente, só para completar o raciocínio? O cliente mandou os 30 mil, eu fiz todas as contratações, aí de repente eu preciso ir enxugando, né? Que alguns, quem aí mexe com evento, produtores de verdade, aí antigos, eles sabem o que a gente faz para conseguir fazer aquela mágica depois que a produção executiva resolveu, que é da efetividade e entregar um bom evento com o valor que a gente recebeu, né? E a gente consegue dali também extrair algum lucro. Então, geralmente, se você não manja de cálculo, se você ligar pro gerador e falar, não sei, ó, vai ter umas 8 caixas de som, vai ter não sei o que lá, o cara vai te enfiar um gerador de 100 kVA. E você vai ter que pagar, porque você não sabe a diferença, né? Então eu ainda estou no meio aqui, estou no meio do rolê, eu quero aprender o que eu vou pedir para ele. Então, esse daqui é o consumo máximo. É o consumo nominal que eu vou ter de todos os meus equipamentos, mais uma boa sobra. Inclusive, como eu falei, opa, posso espetar um notebook aí da minha cliente? Pode, coloca aí. Vai carregar? Posso carregar meu celular? Pode. Eu gosto, nos meus eventos de grande público, separar uma régua, né? Não evento aberto, eventos fechados, mas que tem bastante gente, eu puxo uma régua por fora, deixo uma parte do manpower só para a galera carregar celular, tá? Porque é muito normal de falar, opa, posso pôr dentro da técnica? Não deixo carregar dentro da técnica. Primeiro, porque se o celular dele tiver algum curto dentro dele, falando ainda da parte elétrica, tem algum curto no celular do cidadão, ele espeta na minha régua, ele derruba meu disjuntor. Está uma música rolando, uma apresentação, imagina o desespero. Então, no quad força, no QDC, eu deixo separado um disjuntor de 10 amperes, curva C. Toma, coloco 12 tomadas ali para eles carregarem o celular. Um outro detalhe legal, eles fazem isso não porque eles querem a sua tomada, mas eles querem que você vire também o cuidador do celular deles. Isso é extremamente normal. Tipo, se eu deixar aqui, eu posso sair e me divertir. Se eu deixar carregando, eu tenho que ficar do lado de fora. Nega, sempre neguem. Aqui na Cambaia Light Sound eu sempre falo, não deixe o celular aqui dentro, porque senão você vira automaticamente responsável por esse equipamento. Aí você não pode sair. Você não pode sair para ir ao banheiro, você não pode dar pausa até carregar o celular do indivíduo, que geralmente já volta com mais 2 amigos que também precisam carregar o celular e ali você vira um segurança de celulares no meio do evento. Você não está lá para isso. Régua lá fora, se virem. Podem carregar o celular de vocês, se roubarem, não sei o que lá, não é problema nosso, tá bom? Só uma dica. Quem vive na prática isso é legal a gente aprender. Gente, vamos agora saber uma coisa nova, muito interessante, chamada fator de potência. Deixa eu escrever aqui. Vou escrever em vermelho. Fator de potência. Prestem atenção. Eu estou aqui mostrando, em cima daquele cálculo que a gente fez aqui embaixo, tudo que você precisa saber de uma maneira não tão aprofundada nesse momento, tá? Porque é muito específico, mas tudo que vocês precisam saber para ser o técnico, tá bom? Então, não pensem que é alguma coisa à toa, não pensa que... Não, tudo isso aqui vai ser extremamente válido. O fator de potência, para vocês entenderem, é como se eu fosse explicar para vocês. Todo equipamento, ele precisa de uma demanda, uma quantidade de energia para funcionar. Até aí, tudo básico. A gente já conversou sobre isso na potência, o que era o watt e tudo mais. Mas tem outras coisinhas que a gente também precisa considerar. O que a gente precisa considerar, por exemplo,
todo equipamento eletrônico ele precisa de um campo eletromagnético para funcionar. Mas como assim? Exatamente. Todo equipamento eletrônico pode procurar aí onde vocês quiserem. Precisa de um campo eletromagnético para startar o movimento, para funcionar. Então, este fator, que é o que a gente chama, nós temos algumas formas, né? São três fatores de potência: a potência ativa, a potência reativa e a potência aparente. Então, vocês já entenderam. Uma caixa usa 1.500 watts, excelente, já sei que usa 1.500. Mas também ela tem pico. O pico é 1.500, fator de potência nominal, ou o pico é 1.750, né? Que aí depende dos componentes internos da caixa de som. Estou dando exemplos para vocês, tá? Então, já imaginou se eu dimensiono o gerador sem contar o fator de potência, ou seja, a gordurinha ali e o gerador da pau? Eu compro muito no osso, por isso eu falo 30% a 50%. Se o cliente está pagando diretamente para a empresa, eu peço 50%. Se eu pago, eu ponho 30%, porque 30% já dá, tá bom? Então vamos lá. Fator de potência. Deixa eu colocar numa outra. Temos a potência reativa. Gente, a minha letra, vocês já devem, essas horas, estar acostumados. Potência ativa. Potência aparente e potência reativa. Bom, é importante explicar que ela tem símbolos para outros cálculos, mas eu só vou colocar e vou apagar, hein? Prestem atenção. Essa daqui é a letra Q, essa daqui é a letra S e essa daqui é a letra P. Tá vendo por que eu vou apagar? Isso aqui vocês vão se confundir bastante, tá? Isso aqui está dentro de potência, tá? Isso daqui está dentro do consumo em watts. Mas por que eu vou apagar? Porque se eu entrar nisso agora, vai bugar a cabeça de vocês. Mas se vocês quiserem mais para frente, peçam essa aula, comentem isso, que eu explico mais aprofundadamente essa parte para você conhecer o que é consumo, como você faz a demanda, como você faz o cálculo, tá bom? Vou explicar rapidamente o que são esses três fatores de potência para você pedir o seu gerador. Primeiro, a potência ativa. Potência ativa é exatamente o que você está pensando. É a energia do aparelho funcionando, energia demandada do aparelho. Pronto, energia demandada do aparelho. O que faz o aparelho funcionar? Como eu falei, uma caixa de som de 1.500 watts, potência ativa 1.500 watts. Não vou falar de RMS, PMPO, isso daí é para aula de áudio, tá? É outra coisa, não tem nada a ver com elétrica. Aí, a aparente eu vou deixar para o final. Vou explicar primeiro o que é a potência reativa, tá? Lembra que eu expliquei o que era o campo eletromagnético, o pico de onda, aquela energia residual que precisa deixar o aparelho funcionando, mas não no seu pico máximo, etc. Então, vou colocar residual menor. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou explicando os fatores de potência para vocês? Pessoal, a potência ativa, no caso da caixa de som que eu falei, 1.500 watts, você não pode calculá-la apenas com 1.500 watts. Aí depende muito da peculiaridade de cada equipamento. Por isso que agora, neste momento, eu estou explicando para vocês. A gente nunca pode contar como se o que demanda, já que a caixa de som é 1.500 watts, ela vai ser 1.500 watts e acabou. Tudo bem? Vamos pensar naquele chorinho, naquele corinho de rato acima. Pode ser, por exemplo, uma indução. Para você ligar o motor, você precisa de uma potência reativa a mais do que essa potência ativa que ele já usa. Vou falar de um eletrodoméstico da sua casa, um liquidificador, um exemplo.
Aí você compra ele caríssimo, 600 watts, fala, nossa, isso é um monstro. Quando você faz a medição da potência, que dá para fazer no multímetro, depois vocês vão saber, você vê que é 675, não é só 600. É mais difícil de calcular, eu uso o padrão, tá? Mas existe um cálculo mais preciso ainda para saber quantos por cento a potência reativa é em relação à potência ativa. Então, tal aparelho é 600 watts, só que a potência reativa é mais 75. Então, se eu sei o quanto tem o aparelho e eu sei o quanto que eu tenho de potência reativa, eu tenho logo a potência aparente, que é a energia. Não é energia, não, deixa eu colocar o nome correto. Soma das potências. Soma das potências ativa e reativa. Tá chegando a hora, tá chegando a hora de vocês saberem calcular. Eu coloquei isso, gente, porque neste momento a gente vai precisar fazer aquele cálculo que eu falei, aquele corinho de rato, já entendendo por quê. E também aqueles excedentes que eu já falei para vocês, do celular, do notebook, etc. Tá chegando a hora. Vou apagar isso aqui. Deem um print. Gente, eu gosto. Como eu já expliquei, eu sou advogado também. Na época que eu estudava para a Ordem dos Advogados do Brasil, para a prova da OAB, né, o exame da OAB, eu gostava de ouvir e escrever, transcrever. Tinham coisas interessantes, escrevia, ouvia de novo. Opa, isso aqui eu já lembro, isso aqui nem precisa falar. Já escrevi. É um método de aprendizado, tá, galera? É um método de você absorver o conhecimento, não apenas escutando. Esse negócio de eu vou escutar e lavar a louça, para mim não funciona. Eu vou escutar enquanto eu varro a casa. Não funciona. Eu vou pôr aqui, vou pôr uma musiquinha e vou jogar uma paciência aqui, jogar... Não funciona para mim. Se para vocês funciona, ótimo. Mas eu indico, façam isso aqui. Transcrevam tudo. Tá chegando na hora, hein, gente? E agora é o último passo para a gente fazer o pedido. O fator de potência a gente sabe o que é, né? Então agora eu vou pegar este valor que eu já sabia, 20,050 watts. Legal, um grilo aqui. Oh, meu Deus, meu estúdio é num sítio, por isso é isso. Vou pegar este valor aqui e vou somar 30%, tá bom? Obviamente, depois da invenção da calculadora ficou mais fácil. Aliás, porcentagem é um negócio que eu apanho até na calculadora. Peraí, 20,050 mais 30%. 26,065. Prestem atenção agora. 26,065 watts. Gente, o fator de potência, conforme eu expliquei para vocês, ele pode ter muita nuance, pode acontecer muita coisa, mas o que eu quero agora, o que eu quero que vocês entendam, há um padrão, tá? O mais correto é sempre que a gente manda a potência ativa, ela já seja mais próximo de um valor chamado valor 1. O que é o valor 1? É ele por ele mesmo. Eu dei no exemplo que eu dei do liquidificador, 675. Essa é a potência ativa aparente que eu tenho, né? Não ativa, a potência aparente. Então, o fator de potência deste equipamento é 675. Está escrito 600, usa 75 para começar o movimento, 675, né? Isso seria valor 1. Mas se eu usar valor 1, eu vou ter um valor muito alto já, porque eu já coloquei mais 30% em cima do valor total do celular, do notebook. Então, o que eu faço? Eu somo o padrão do fator de potência. Vou colocar outra caneta. Sim, eu me divido com as canetas. Padrão. Que letra do fator de potência
É qual? É qual? É qual? 0,8. Por isso, lembra que eu falei, para você acertar, saber exatamente o máximo, o pico com tudo funcionando, tem manual que vem isso, né? Para você dar a potência aparente, mas é perigoso. Porque às vezes, se você tiver um erro, você está calculando tudo muito em cima. Como eu já joguei 30% sobre o consumo máximo, eu já estou com folga. Aí eu faço isso aqui, ó. Faço o padrão do fator de potência, eu não vou multiplicar esse fator de potência por 1. Ou seja, eu não preciso demandar 26 kVAs. Eu faço agora a 0,8. Eu pego este valor e multiplico por 0,8. Deixa eu colocar aqui um quadradinho final. Eu pego 26,65. Espera aí. Eu perdi meu celular. Vamos lá. Eu pego o celular, coloco 26065 e divido. Meu Deus do céu! Dividido por 0,8. E o resultado vai dar esse aqui, ó, 26,65 dividido por 0,8 é igual a 32,58125. Preste atenção. 32,581,25. Eu posso pedir, então, para eles um gerador mais próximo desse daqui que eles tiverem. Então, se eles tiverem aqui um gerador de 30 kVAs, vai me atender com folga, com uma boa folga. Que além dos 30%, eu multipliquei por 0,8, tá bom? Ou seja, se fosse só este valor aqui, 26, eu pegaria um gerador de 26, que já teria 30% de sobra, mas aí ele trabalharia apertado por causa do fator de potência reativa, lembra? Potência ativa mais reativa da potência aparente. Por eu não saber esses cálculos, isso aqui ainda ia ficar um pouco arriscado. Aí, 30 kVAs. Maioria dos lugares, eu aprendi lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com som, eu aprendi a calcular da seguinte forma. Pega esse e arredonda para cima em múltiplos de 5. Então, deu 26 mil watts, 30. Deu 33 mil watts, 35 watts. Deu 36,5, 40 watts. É assim que a gente aprende. Mas agora vocês sabem por que vocês fazem o fator de potência, vocês fazem o cálculo do fator de potência e por que vocês fazem a multiplicação em 0,8, contando que você não vai saber a potência reativa do seu aparelho, não apenas a ativa, né? Ou seja, a potência aparente, final, somando ativa e reativa. Então, tá aqui, ó. Agora, gente, eu vou simplificar tudo isso, tá? Eu falei aprofundando porque eu acho muito interessante esse tema. E eu digo que 92,45%, estou chutando esse número, fonte e voz da minha cabeça, dos técnicos de som não sabem mexer com isso. Clássico, não fazem ideia. Agora vocês sabem. Então eu vou pegar isso daqui e vou fazer de um jeito mais simples. Vou manter aquele número, tá? Para vocês não sofrerem mais. E vou simplesmente fazer o seguinte. 20,50, que é como eu aprendi. Só para vocês passarem bem. 20,50 mais 30%, a gente está com 20.050 watts. Mais 30%. Esse aqui é o jeito porco, vocês sabem o jeito certo, mas sabendo isso daqui, vocês vão estar melhor que muita gente. Eu já tinha feito esse cálculo e esqueci. Mais 30%, 26, ó, ele vai dar 26 watts, 0,65, tá bom? Aí você conta uma quinta acima, né, que eles falam.
em múltiplos de 5. Então, 5, 10, 15, 20, 25, ó, 26 está para mais. Você joga para 30. 30 kVA. Tá mais fácil agora, gente? Tá mais. Isso daqui é uma maneira mais exemplificada. Há geradores de 32 kVA, tem geradores também de números quebrados, tá? Mas essa daqui é a fórmula que vocês não vão ter erro. Ah, eu tô querendo economizar, tem como eu tirar daqui e colocar 15? Um exemplo, né? Tem como eu tirar daqui e colocar 15%? Tem, contanto que você inclua isso no termo do seu cliente que você está trabalhando com uma frequência mais arriscada. Vamos fazer o cálculo? 20, lembrem que eu coloquei mais 3.000 watts de aparelho lá no começo, né? 0,50 mais 15%. Ó, ele dá 23.057,5. Tá vendo? 23.057,5. Os meus sets estão, beleza. Duas formas da gente calcular aqui. Se a gente usar o fator dividido por 0,8, com o fator de potência corretamente, ele vai dar, dividido por 0,8, 28.821. Olha lá, aqui que aparece o negócio. 28.821 e watts, né? Se eu fizer um múltiplo de 5, ó, 23.057,5 watts, o múltiplo de 5 mais 5 daria 25 kVA. Neste fator, ele cairia para quase 29, tá? Porque esse cálculo, gente, é um cálculo preciso. Cálculo de precisão. Tá vendo a diferença? Dá para usar um de 25 kVA? Dá. Mas aí você está trabalhando com menos margem, tá bom? Até aí tá tudo certo. Última coisa que eu só vou falar para vocês se atentarem quando forem pedir, quando já aprenderam a dimensionar, mas quando vocês forem pedir para um evento, é o seguinte. Primeira coisa, quantas horas de ensaio barra montagem evento terá? Ô, Daniel, mas isso aqui importa? A gente está fazendo cálculo de elétrica? Pô, eu já aprendi a dimensionar, eu já aprendi a fazer o pedido aqui, ó. Rapidinho eu já ligo pro cara, já soube os equipamentos, já fiz aquele cálculo de grandezas, já aprendi o que é potência, o que é corrente, o que é tensão, o que é... Meu amigo, se você não souber fazer isso, tu tá lascado, porque gerador, prestem atenção nisso aqui, ele trabalha de stand-by, são duas formas, ó, de stand-by e em uso. Stand-by é mais barato do que em uso. Por quê? Porque a gente tem que também imaginar que existe um custo de diesel. Existe um custo de diesel. Oh, meu Deus do céu, eu não havia pensado nisso. Pois é. Eu já fui prestar evento em alguns lugares que o pessoal pensava assim, se o gerador era de stand-by ou era em uso. Pensei, pô, já falei pro cara, vai ser stand-by porque eu vou usar a rede do lugar. Ok, deu problema, espeta o gerador, deixa uma intermediária ali e tá tudo certo. Em uso, é o gerador na potência máxima. Isso gasta muito mais diesel, tanto que o preço do gerador, da hora do gerador em stand-by, é bem menor do que da hora do gerador em uso. Esse aqui é uma dica matadora. Você, como profissional sério, a partir de agora, vai demandar do cliente tempo de ensaio, tempo de montagem, tempo do evento e, por óbvio, no final, calcule também
a desmontagem. Desmontagem. É obrigatório ter luz na desmontagem. É obrigatório o gerador ser batido no final de todos os equipamentos estarem derrubados, tá? Obrigatório. O cliente precisa saber que ele precisa calcular isso, tá bom? O que acontece? Muitas vezes ele deixa 2 horas de desmontagem, você sai derrubando tudo. Aí quando você chega no depósito, que vão ter vídeos por lá, aí você vai testar, tem caixa chiando, a gente tem equipamento que queimou, muita coisa você não conseguiu testar. Então também exijam esta desmontagem, tá bom? Também o horário. Vamos fazer uma simulação aqui fácil? Me ligou a dona Carmen. Tudo bem, Carmen? Como você está, querida? Tudo bem, Daniel? Eu vou precisar dos seus serviços. Carmen, cliente. Vou precisar dos seus serviços. Ok. Pergunta que eu faço. É local aberto ou fechado? Ela já tem que me responder. Com cobertura ou sem cobertura? Ou mais chique, indoor ou outdoor? Ela fala, não, é indoor, fica tranquilo. É evento coberto, não precisa levar bolha, não precisa levar tenda, nada. Evento indoor. Que lindo! Já peguei uma informação aqui. Quando que vai acontecer esse evento? Dia 30, um dia hipopótico aqui. Dia 30 do 11 de 2030. Esse vai ser o dia do evento. Ah, que legal. O que você vai precisar? Se é pouca coisa, dá para fazer no dia, pouco antes. É muita coisa? Então vou precisar de um dia de montagem, 2 dias de montagem, 4 dias de montagem a gente já teve, tá bom? Aí ela vai me falar, não, tudo bem, pode... como pediu muita coisa, vamos pôr 4 dias de montagem. Montagem de 26 a 29 de novembro. Quantas horas de evento? Ah, são 4 horas de evento. Horas de evento. 4 horas de evento. Geralmente, se são 4 dias de montagem, são 2 de desmontagem, tá? É sempre a metade. Trinta e 1º de dezembro. Tá aqui. Prestem bastante atenção agora. Já estamos finalizando, tá bom? Respira, fica comigo só mais um pouco, não desista. Aqui, a Carmen me ligou, falou que é um evento indoor, eu já peguei as características disso. Vai ser no dia tal, montagem dia tal, hora de evento e desmontagem. Aí eu faço a pergunta crucial. Gerador ou a luz local? Ah, eu preciso de gerador, Daniel. Infelizmente, a luz do local não vai aguentar, é muito fraquinha. Gerador. Aqui... eu vou precisar falar para a Carmen e dimensionar isso para pôr no orçamento dela exatamente o que eu preciso. 4 horas em uso. 4 horas de gerador em uso. Montagem de 26 a 29. De 26 a 28 eu coloco stand-by, que eu vou precisar ligar uma luz, uma outra coisa. O 29 eu já deixo em uso. E a desmontagem em stand-by. Pronto. Se chegar o cara para você e falar assim, não, eu trabalho só em uso. Você está usando, se eu liguei o gerador, é só em uso, né? Quebra um pau com ele. Que ele faz também, o pessoal do gerador já sabe, se você manja do assunto, ele não vai conseguir te passar para trás. Aí você vai explicar, não, eu quero stand-by, quero ir ligando lá só baixinho, o motorzinho ligado, gastando um pouquinho de combustível, porque eu só vou ligar umas luzes. Um dia antes eu vou usar no talo,
Porque eu gosto de fazer um teste que é botar tudo no máximo, todas as caixas estourando a luz, tudo, os faders tudo no máximo, exatamente para testar o gerador para ver se aguenta. Deixo isso daí por 3 minutos insuportáveis na vida de qualquer pessoa, depois passa. Por que é importante a gente saber o que é stand-by e o que é uso? Pelo diesel, gente. Questão de custo, né? Fica mais barato ou fica mais caro. Então eu acho que sobre o gerador é isso. Espero que vocês tenham gostado. E vamos aqui, estamos no finalzinho, na reta final do módulo de elétrica. Fiquem com a gente, decorem tudo. Não entende alguma coisa? Manda a pergunta aqui pra gente, ou se não, assiste a aula de novo. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Valeu, pessoal. Até a próxima.